Olá, estou aqui na companhia dos doutores Antônio Tadano e Jardel de Moraes, diretores da Cooperativa de Médico Veterinário de Mato Grosso, Unimed MT. No dia 30 de novembro, realizaremos o primeiro curso de prontuário médico veterinário, que será das 14 às 18 horas no auditório do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E para participar dessa conversa conosco, temos como convidado o Dr. Daniel Viana, que tem como currículo doutorado em Biotecnologia da Saúde, mestre em Patologia, especialista em Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais, professor da Universidade Estadual do Ceará, perito cadastrado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, presidente da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará. Doutor Daniel, agradecemos a sua presença e a minha primeira pergunta já é: qual a importância do prontuário médico veterinário? Prontuário médico veterinário, pessoal, é o documento mais importante de quem realiza assistência direta aos animais. Seja um animal de pequeno, de grande porte, animal silvestre, rebanhos, todos os animais, durante seu processo de assistência, devem gerar obrigatoriamente um prontuário médico, porque esse é o documento mais importante para a defesa do médico veterinário. Esse documento ele tem que ser produzido pelo veterinário e ficar sob a guarda do veterinário para quando qualquer situação surgir, esse documento ele possa ser acessado. Não só em questões, às vezes, de contenda, ou judiciais, ou de discrepância, mas até para um acompanhamento melhor do paciente. O prontuário ele pode ser passado de um médico para outro e o paciente continuar sendo bem atendido, porque as informações estão completas nesse documento tão importante, né? Doutor Daniel, então dessa forma, o prontuário médico veterinário, o seu preenchimento é obrigatório para todos os profissionais? É obrigatório. Todo médico veterinário tem a obrigação de saber fazer prontuário e preencher o prontuário. Isso é obrigatório, tanto no nosso código de ética, quanto na resolução 1321, que preconiza lá diversos documentos que são obrigatórios para atendimento médico veterinário. Então não existe essa de não fazer prontuário. Ah, eu não fiz o prontuário. Isso é uma condição que não cabe nem cogitar. Ele é algo que é a finalização do processo de atendimento. Então, ele inicia seu preenchimento no momento que o paciente entra e todas as partes do prontuário têm que ser preenchidas com todos os atendimentos e todos os procedimentos e todas as intervenções que forem realizadas no paciente. Doutor Daniel, o curso é voltado para essa prática do dia a dia do colega médico veterinário, abrangendo detalhes de preenchimento, guarda e esses outros pequenos requisitos que são necessários? A gente preparou o curso exatamente para isso. Então, a gente vai definir prontuário, a gente vai demonstrar qual é a legislação que envolve prontuário, mostrar tudo que envolve a legalidade de um prontuário. A gente vai mostrar as partes do prontuário, preenchimento, o que entrar em cada parte do prontuário. E a gente vai falar também sobre as questões de processos envolvendo prontuários irregulares, fraude de prontuário, perícia de prontuário, para que a pessoa saia desse momento aí nosso realmente com a capacidade de preencher um prontuário e ficar segura no seu trabalho como médico ou médica veterinária, né? Então aí, nesse caso, além da visão do preenchimento, eu tenho mais duas visões acrescentadas, de um presidente do CRMV do Ceará e de um perito judicial. Com certeza, a gente aproveita e faz o pacote completo, né? Porque, maravilha, maravilha. Esse documento é o nosso principal documento de defesa, então ele tem fé pública, ele precisa ser bem preenchido, e aí eu vou mostrar no curso exatamente essas três vertentes do uso do prontuário como médico veterinário comum, quando você vai estar presente numa situação que pode gerar um processo tanto ético ou até mesmo um processo judicial. Então, doutor Daniel, como presidente do conselho, você tem observado muito crescimento de número de processos envolvendo profissionais médicos veterinários pelo erro no preenchimento ou com o preenchimento incompleto do prontuário médico veterinário? Gente, isso não é só preocupante, não, isso é assustador. A quantidade de processos éticos em todo o Brasil ele vem aumentando exponencialmente. É um assunto que já foi tratado em câmaras de presidente de conselho, como vem crescendo o número de processos diariamente
nos conselhos regionais. E quase todos são voltados para a área de pequenos animais. E quase todos requerem o prontuário para ser um documento de avaliação. E muitos veterinários não têm esse documento para apresentar. Isso é um problema sério, porque aumenta a gravidade da situação para o colega veterinário, né, quando isso acontece. Bom, doutor Daniel, então quer dizer que diante do que o senhor expôs, o preenchimento incorreto ou não preenchimento do prontuário médico veterinário pode até levar a um problema grave financeiro da clínica ou do estabelecimento que esse profissional se encontra, correto? Dependendo da gravidade, um processo ele pode tomar proporções muito grandes. Então, eu conheço profissionais que, mesmo sem ter errado, eles acabaram sendo culpados dentro dos processos judiciais e tiveram que arcar com danos financeiros só porque não tinham documentação para comprovar a atividade que fez. Isso já aconteceu. E se isso se torna uma coisa corriqueira, tanto o colega perde novos clientes, porque essas situações se espalham facilmente, como financeiramente não tem quem consiga manter uma empresa que está permanentemente fazendo indenizações ou por irregularidades verdadeiras ou por irregularidades que ele não consegue provar que não foi irregularidade. E a documentação ela é fundamental. Infelizmente, nós veterinários não estamos acostumados. Nenhuma faculdade forma veterinário para preencher documento. Nenhuma. Ou seja, então pode arruinar completamente a carreira desse profissional, correto? Pode, claro, sim. De uma vez só ou paulatinamente, né? O que é pior, com doses aí pequenas que vão se acumulando até chegar, então, a um processo que a pessoa não suporte mais e acabe realmente tendo que parar, né? Doutor Daniel, ao final desse curso, o aluno vai ter condições de fazer o preenchimento desse prontuário médico veterinário corretamente e não ter dúvidas quanto ao seu preenchimento? Eu não tenho dúvida, porque a gente fez essa programação de uma forma bem didática e eu vou fazendo, na verdade, durante esse processo, um passo a passo de preenchimento. Certo. A gente vai falando passo a passo o que é que tem que conter no prontuário médico veterinário. Então a gente vai desde a sua origem, do seu conceito principal, e vai entendendo como é que ele é aplicado até chegar no final, quando a gente finaliza então o preenchimento completo desse prontuário. Na verdade é uma aula de preenchimento de prontuário que a gente vai fazer ao longo do tempo e inserir então as suas nuances, né? E principalmente trazer interpretações, porque quando a gente lê as legislações, às vezes a gente interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, e a gente vai discutir sobre a interpretação mais correta desse tipo de legislação que interfere no preenchimento dos prontuários. Doutor Daniel, muitas vezes eu tenho percebido que o colega acaba confundindo o prontuário médico veterinário com a ficha clínica do animal. Ele acredita que se ele preencheu a ficha clínica do animal, o prontuário dele também está 100% preenchido. E a gente vai falar sobre o que é que deve entrar no prontuário. As pessoas confundem prontuário com ficha clínica e prontuário com relatório. São coisas diferentes. Eu vou falar a diferença entre eles para que a gente possa, de uma vez por todas, deixar isso muito claro na cabeça dos profissionais da clínica de pequenos animais. E eu não falo só de prontuário de clínica de pequenos, não. Eu falo de prontuário de intensivismo também, que é muito importante. É um dos principais focos que pegam e que trazem problemas, são os atendimentos emergenciais, os atendimentos de intensivismo, eutanásia, tudo isso a gente vai falar, causa de morte, tudo isso a gente fala na questão de preenchimento do prontuário, porque isso são as diferenças, as nuances que causam problemas, né? Isso aí também a gente vai falar, viu? Atualmente, existem muitos colegas médicos veterinários que trabalham prestando serviço, seja de anestesia, ultrassonografia, exame com raio-x, né? Esses serviços também devem fazer parte do prontuário médico veterinário? Todos, e são obrigatórios de estarem no prontuário. E a gente vai, inclusive, responsabilizar e trazer a responsabilidade do cuidado desse preenchimento completo do veterinário, do prontuário veterinário, para o responsável técnico das empresas. Então, isso é muito importante, a gente também vai tratar disso. O responsável técnico, ele vai trazer essa garantia de preenchimento completo. Absolutamente tudo. Vocês vão se espantar que vai ter coisas que eu vou falar e a pessoa vai dizer, nossa, isso também entra em prontuário? Nossa, isso entra em prontuário também. Absolutamente tudo. Existe um outro detalhe. Muitas vezes o colega médico veterinário acredita que por ele ter em mãos uma autorização do tutor assinada,
seja para um tratamento, para uma cirurgia, ele não terá nenhum problema. Só o fato dele ter essa autorização assinada. Exatamente, mas a gente vai fazer essa diferença também, Antônio. Maravilha. Vai trazer a diferença do que contém o prontuário de documentações que são necessárias, mas que às vezes não contém diretamente o prontuário, mas fazem parte de um processo legal desses estabelecimentos. Então, também a gente vai tratar disso, embora não seja o foco principal, mas é preciso que a gente trate disso, porque as pessoas fazem essa confusão. Aproveitando esse gancho, então, doutor Daniel, a quem ou quais áreas seria o maior interesse desse nosso curso de prontuário médico veterinário? O curso de prontuário é para qualquer médico veterinário que preste assistência direta aos animais. Então, se eu trabalho com clínica de pequenos, de grandes, de silvestres, todos são obrigados a preencher prontuário. Se eu sou estudante de graduação, esse é o momento melhor para você ter logo de base esse conhecimento para que você possa não errar no futuro e já fazer um serviço bem orientado. Então, todo mundo que atende qualquer tipo de animal e que é obrigado a fazer prontuário, deve participar do nosso curso, que eu acho que vai fazer uma diferença positiva para vocês. Encerrando o nosso bate-papo aqui, eu deixo mais uma vez o convite a todos os colegas que tenham interesse em participar do nosso curso no dia 30 de novembro, das 14 às 18 horas, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso. Dr. Daniel, gostaria muito de agradecer a sua participação e nos encontramos até lá. Dr. Daniel, poderia deixar um convite aos nossos colegas de Mato Grosso para participar do nosso curso? Então, colegas do Mato Grosso, eu estarei aí com vocês no dia 30 para a gente tratar de prontuário médico veterinário, um dos documentos mais importantes do médico veterinário que presta assistência direta aos animais. Nós vamos tratar de todas as nuances que envolvem esse prontuário para que você possa ficar preparado ao final do curso para enfrentar um processo aí de preenchimento de forma correta e ficar resguardado nas diversas situações que podem derivar desses atendimentos. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Daniel.